Desde o ano de 2015, aqui no Brasil, é realizada uma campanha sobre prevenção ao suicídio, que é chamado de Setembro Amarelo. Essa campanha, além de alertar a população sobre o suicídio, também é uma forma de valorizar a vida, né? Então, a partir do momento que eu levo informação para a população, eu acabo tirando certos tabus e preconceitos sobre o tema, né? Mas, primeiramente, para se entender o processo do suicídio, é preciso também falar sobre alguns outros transtornos que estão associados, como a depressão. Então, a principal realmente objetivo dessa campanha como a saúde mental como um todo, é exatamente informar a população para que, a partir dessa informação, de forma correta, a pessoa, o indivíduo, ele possa procurar um tratamento adequado. Então, a partir do momento que eu procuro um psiquiatra, um psicólogo, esse indivíduo ele vai ser assistido de uma forma melhor, não só ele, mas como toda a família, né? Porque esse processo do adoecimento, né, da saúde mental, ele não envolve somente o indivíduo, mas todos aqueles que o cercam como a família, a sociedade, no meio de trabalho. Então, há sim essa necessidade de levar essa informação, né? Uma questão que muitas vezes pode estar associado à depressão é o uso de drogas, né, ilícitas e o álcool, o uso abusivo. A partir do momento que esse indivíduo ele já tem um histórico anterior de depressão ou qualquer outro transtorno, essas drogas elas podem sim potencializar, né, características ou comportamentos depressivos, né? Então, a partir do momento que o indivíduo ele muda seu comportamento por conta da bebida ou da droga, é um sinal de alerta. E a família, os amigos, eles precisam estar atentos a essas mudanças de comportamento. Então, se estudos já observaram que o uso abusivo do álcool, da cocaína, do crack, eles intensificam esses comportamentos, esse quadro depressivo e também um comportamento impulsivo, né? Porque o comportamento do suicida é um comportamento impulsivo. Então, é como se fosse o ápice, o ponto final, né, daquele sofrimento daquele indivíduo, porque ele já tentou de todas as formas, muitas vezes. Então, o ato do suicídio é como se fosse o ponto final daquele quadro depressivo, né? Que se aquela pessoa, aquele indivíduo procurar de forma precoce um acompanhamento multidisciplinar, né, ele não vai chegar a esse ponto, né? Essa gota d'água, vamos dizer assim. Então, estudos realmente já comprovaram, já observaram que, por exemplo, em casos de alcoolistas, de 7 a 15% dos alcoolistas, eles vão cometer suicídio. Então, ideação, tentativa de suicídio, com o uso das drogas, elas acabam sendo potencializadas. Então, ele pode sim ter um quadro anterior, né, ao início do uso da droga, mas também pode desencadear esses quadros, né, depressivos ou psicóticos com uso abusivo, né? Então, estudos realmente comprovaram que esse uso abusivo, ele pode potencializar, né, certos comportamentos. E a família, os amigos e a sociedade como um todo, ela precisa estar atenta e bem informada sobre esses comportamentos. Então, qualquer mudança de comportamento já é um sinal de alerta, né? Então, aquela pessoa que é comunicativa, extrovertida, quando ela está num quadro depressivo, com uso ou não de drogas, ela tende a ficar mais isolada, ou então agressiva. Então, qualquer mudança de comportamento é necessário, né, uma orientação, um cuidado melhor. E eu acho que o mais difícil, às vezes, nesse momento, é a questão da escuta, né? É o escutar sem julgar. A partir do momento que eu tenho uma pessoa na minha família,
né, que eu consigo identificar que está num quadro desse, né, depressivo, infelizmente, quando eu não tenho a informação, eu acabo julgando, né? Ah, ele não tem motivo para estar assim, ou então é falta de Deus, ou falta de uma espiritualidade, e não é bem isso. Ninguém escolhe estar depressivo, né? Então, muitas vezes, quando há uma intervenção médica, de uma equipe multidisciplinar, tem a questão da escuta qualificada, né? Eu vou escutar aquele indivíduo como de uma forma global, um todo dele, sem fazer esse tipo de julgamento. Então, quando eu escuto, né, eu também faço uma investigação da vida dele, da vida familiar, porque geralmente existem outras pessoas na família que também têm esse quadro depressivo ou qualquer de outro transtorno psiquiátrico. Então, tendo essa intervenção de forma precoce, eu consigo orientar esse paciente para uma rede, né, de saúde qualificada, como um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, enfim. A partir do momento que eu tenho essa intervenção, essa escuta qualificada, o tratamento dele é mais diretivo. Então, essa orientação não é somente para o sujeito, é para a família também. Porque muitas vezes a própria família ela não sabe lidar com esse transtorno. O que está acontecendo com meu filho, com meu marido, com minha esposa? Então, a intervenção multidisciplinar, ela envolve todos, né, que cercam aquela pessoa, até eu mesmo. Se em algum momento eu percebo que eu não estou bem, eu não consigo fazer mais coisas que antes eram prazerosas, ou então até atividades do meu dia a dia, como tomar banho, me alimentar, me levantar da cama, já é um sinal, já é um clique para eu perceber que não, realmente eu preciso de ajuda. Então, a diferença entre a tristeza e um quadro depressivo, a gente tem que estar atento a vários sinais. A tristeza todo mundo sente. É uma emoção que pode nos incomodar, mas eu consigo identificar o que está causando aquela tristeza. Já no depressivo, não. Ele não consegue identificar a fonte daquela tristeza, ele simplesmente não vê mais sentido em realizar atividades, coisas que antes eram corriqueiras. Então, a questão do tempo, né? A tristeza, ela pode durar alguma hora, um dia ou 2 dias. Já no depressivo, não. Duram semanas, meses e até anos, né? Então, esse olhar atento ao outro e comigo mesmo é necessário para identificar algum problema e procurar uma ajuda qualificada.